Clara sempre foi uma mulher prática, metódica. Sua vida, regida por rotinas previsíveis e momentos de quietude, sempre a manteve distante de surpresas. Mas naquele dia, o universo parecia conspirar para mudar tudo. O sol, pendendo suavemente para o horizonte, pintava o céu de tons dourados e alaranjados, enquanto o vento acariciava sua pele. Clara estava ciente de que algo estava no ar, mas não sabia o que era. Caminhava pelas ruas da cidade, tentando focar nas pequenas tarefas do cotidiano, quando seus olhos caíram sobre ele. Ele estava lá, em um canto tranquilo da praça, um olhar profundo que capturou a atenção dela instantaneamente. Clara parou, sem saber o motivo, apenas sentindo um impulso inexplicável. Ele, um homem de presença tranquila, parecia alheio à movimentação ao redor, mas seus olhos estavam fixos nela. Clara nunca acreditou em amores à primeira vista, mas aquele momento era diferente. O que era isso? Uma sensação nova e avassaladora? Como se naquele instante, o mundo ao redor tivesse desacelerado. Ela não queria olhar de novo, mas seus olhos atraíam. Quando ela finalmente os levantou para encará-lo, ele sorriu levemente, um sorriso calmo e seguro que a fez sentir uma mistura de timidez e uma inquietante atração. O coração de Clara acelerou e ela desviou o olhar rapidamente, tentando disfarçar a reação repentina. Mas ele se aproximou sem pressa, com passos firmes, mas tranquilos, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro dela. "Oi", ele disse, com uma voz suave, mas cheia de confiança. Clara não conseguia falar de imediato, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Ela apenas sorriu timidamente, sem saber o que responder. Ele então perguntou: "Você vem sempre por aqui?" Clara, surpreendida pela pergunta simples, sentiu um impulso de continuar a conversa, mesmo sem entender muito bem por quê. "Sim", ela respondeu, tentando parecer natural. "Costumo caminhar por aqui para clarear a mente." Ele a observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar algo que ele ainda não conseguia compreender. E então, sem pressa, ele disse: "Eu também gosto de caminhar por aqui. Às vezes, o silêncio da praça é o que a gente precisa." Clara, sentindo uma conexão que não sabia como descrever, olhou ao redor, mas o silêncio parecia preenchido apenas por eles. Ela se sentia à vontade e, ao mesmo tempo, em alerta, como se algo fosse acontecer a qualquer momento. Era o tipo de sensação que ela nunca tivera, e a simples ideia de se perder nisso a fascinava. Ele a convidou para sentar com ele em um banco e, sem pensar muito, ela aceitou. Clara estava dividida entre a racionalidade e a emoção, entre manter o controle e se entregar a algo que parecia tão fora do lugar em sua vida. Sentaram-se próximos, mas o espaço entre eles parecia mínimo, quase inexistente. Clara podia sentir o calor dele, uma presença quase tangível. Ele falou sobre seu trabalho, seus hobbies, e Clara se viu rindo de algo que ele disse. Aquela conversa normalmente banal se transformava em algo mais profundo, algo que ela não esperava, mas que não conseguia evitar. O que havia entre eles? Era apenas a necessidade de uma boa companhia ou algo mais profundo e inexplicável? A cada palavra trocada, Clara se sentia mais atraída e mais confusa. Ela tentava racionalizar seus sentimentos, mas a verdade era que ela já estava se deixando levar, sem saber o que viria a seguir. O tom de sua voz, as pequenas expressões no rosto dele, tudo parecia dar a ela uma sensação de familiaridade, como se ela o conhecesse há anos. A conversa fluía naturalmente, mas Clara estava começando a perceber algo mais. O que ela sentia não era só atração, mas uma espécie de necessidade. Ele estava se tornando uma presença inevitável em seus pensamentos. Ele pediu para caminhar mais um pouco, e ela aceitou, sem saber o que mais poderia fazer, ou o que esperar. Clara sentia o ar mais fresco à medida que caminham juntos pela praça, e com isso, uma sensação de êxtase suave, misturada com a ansiedade, tomava conta dela. Ela não costumava se entregar tão facilmente, mas algo nele a estava desarmando, sem que ela percebesse. O tempo parecia ter parado enquanto caminhavam lado a lado, e naquele instante, Clara soube que algo estava prestes a acontecer. Algo que, talvez, mudasse tudo em sua vida. Algo que ela não poderia controlar, mas que não queria resistir. O simples fato de ele estar ali, ao lado dela, fazia tudo parecer mais vívido, mais real. A noite começou a cair, e as luzes da cidade começaram a brilhar suavemente ao redor da praça. Clara e ele continuaram caminhando, agora sem pressa, como se o tempo tivesse se esticado para deixá-los naquele espaço. Ela percebeu que a cada passo, sua mente se afastava das preocupações diárias. Ele, com sua presença tranquila, parecia ter o poder de fazer Clara esquecer o que a estava atormentando. "Você tem um jeito diferente de ver o mundo", ele disse, quebrando o silêncio entre eles. Clara, surpresa com a percepção dele, respondeu com uma risada nervosa, sem saber se ele estava sendo sincero ou apenas educado. Eu sou só uma pessoa normal", respondeu Clara, tentando desviar da conversa, mas ele insistiu. "Não é só isso.
Há algo em você que me faz pensar em coisas que eu nunca pensei antes. Clara sentiu o coração bater mais rápido. Ela não sabia o que ele estava tentando dizer, mas a intensidade de suas palavras a deixou sem palavras. Eles pararam diante de um antigo monumento na praça. E ele virou para ela, ainda olhando em seus olhos, como se estivesse buscando algo que ela ainda não entendia. Clara tentou se afastar mentalmente daquelas sensações, mas seu corpo parecia ter outras intenções. Você já se sentiu como se estivesse vivendo em uma rotina, mas ao mesmo tempo, sabendo que existe algo mais? Ele perguntou, de uma maneira quase filosófica. Clara, sem pensar, respondeu, sim, eu sinto isso todos os dias, como se eu estivesse fazendo o que esperam de mim, mas sem realmente viver. Ele sorriu, de forma misteriosa, como se a compreensão dele sobre o que ela dizia fosse mais profunda do que ela mesma poderia perceber. Talvez o que você precise, Clara, seja se permitir viver de verdade. As palavras dele ressoaram dentro dela como um eco distante. Ela nunca tinha parado para pensar nisso. Um silêncio tomou conta deles, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que precede algo grande. Clara sentiu uma necessidade de dizer algo mais, de se abrir, mas as palavras estavam presas na garganta. Como ela poderia falar de algo tão íntimo? Como explicar a sensação de estar perdida em sua própria vida? Mas ele não parecia pressioná-la. Ele simplesmente estava ali, esperando. Eu não sei como me abrir para as pessoas, disse Clara, finalmente quebrando o silêncio. Eu costumo manter as coisas para mim. Eu não sei o que fazer com essas sensações. Ele deu um passo mais perto, ainda com aquele sorriso tranquilo, e colocou a mão suavemente em seu ombro. Às vezes, Clara, a única coisa que precisamos fazer é nos permitir sentir. Sem medo, sem culpa, apenas sentir. A proximidade dele a fazia se perder em pensamentos, mas ao mesmo tempo, havia algo nela que estava começando a se libertar. As palavras dele pareciam ter um efeito tranquilizador, como se ele soubesse exatamente o que ela estava passando. Clara sentiu uma leveza, uma abertura dentro de si que nunca tinha experimentado antes. Ele estava tocando algo profundo nela, algo que ela nem sabia que existia, e isso a assustava, mas ao mesmo tempo a atraía de forma irresistível. Eu não estou pronta para isso, Clara disse, sem saber se estava falando para ele ou para si mesma. Você está me fazendo pensar em coisas que nunca pensei antes. Ele, no entanto, não se afastou. Às vezes a gente nunca está pronto para aquilo que realmente precisa, mas é justamente aí que a vida acontece. Aquelas palavras pareciam um convite, e Clara não sabia se deveria aceitar ou recusar. Algo dentro dela dizia que se ela se permitisse, aquilo a levaria a lugares desconhecidos, lugares dos quais ela temia, mas ao mesmo tempo ansiava por explorar. O momento estava denso, a tensão entre eles era palpável, mas ao mesmo tempo havia uma paz. Ele a olhou novamente, dessa vez de maneira mais intensa, quase como se estivesse esperando um sinal de Clara. Ela sentiu seus lábios se moverem, querendo dizer algo, mas as palavras não saíam. Ela estava dividida, sentindo uma atração irresistível, mas ao mesmo tempo havia algo que a segurava. Como ela poderia se entregar a algo tão incerto? Mas então, ele se inclinou ligeiramente para a frente, e o que aconteceu a seguir parecia algo que ela já sabia que aconteceria, como se o destino a tivesse guiado até ali. O beijo foi suave, quase como se ele soubesse que ela não estava completamente pronta, mas ainda assim desejava aquele toque. Clara fechou os olhos, sentindo a suavidade dos lábios dele nos seus. Seu corpo, inicialmente tenso, se relaxou instantaneamente, como se estivesse finalmente se permitindo sentir algo há muito tempo reprimido. A sensação foi intensa e ao mesmo tempo delicada. Clara sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, e seu coração parecia bater descompassado. Era como se, naquele momento, todas as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos estivessem desmoronando, e ela se sentia vulnerável, mas ao mesmo tempo mais viva do que nunca. Ele a beijou com calma, mas com uma profundidade que a fez se perder em suas próprias emoções. Clara, sem saber como reagir, se entregou ao momento. Ela não sabia o que aquele beijo significava, mas sabia que era algo que não poderia ser ignorado. Quando ele se afastou, seus olhos se encontraram novamente, e Clara percebeu que nada seria mais o mesmo. Seu corpo estava em sintonia com ele de uma maneira inexplicável. Ela sentiu como se tivesse sido marcada de alguma forma, como se algo tivesse mudado permanentemente dentro dela. Ela queria dizer algo, mas as palavras não faziam sentido agora. Eu não sei o que dizer, Clara murmurou, sua voz suave e trêmula. Ele sorriu, mas não de forma arrogante. Era um sorriso de compreensão, como se ele soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Não precisa dizer nada, Clara. Só sinta. Aquela frase
dita com tanta calma, fez Clara se sentir mais leve. Era como se ele estivesse dando permissão para ela se permitir. Ele sabia que ela não precisava de respostas, apenas de viver aquele momento. E com isso, Clara se entregou ao fluxo natural daquilo que estava acontecendo, sem mais dúvidas ou receios. Clara sentia o coração ainda acelerado, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de paz que se misturava à adrenalina. O beijo que ele lhe dera não fora apenas um gesto de carinho, mas um símbolo de algo muito maior, algo que ela ainda não conseguia entender completamente. Ela não sabia como o corpo poderia reagir com tamanha intensidade a algo tão simples. Ele, ao contrário, parecia estar completamente à vontade, como se aquele momento fosse uma continuação natural de tudo o que havia acontecido entre eles. Ele a olhou com um brilho nos olhos, um olhar carregado de significados não ditos. Eles continuaram caminhando pela praça, mas agora o mundo parecia diferente. Clara sentia que algo havia mudado em seu interior, como se o beijo tivesse sido a chave para desbloquear um turbilhão de emoções reprimidas. Ele, aparentemente tranquilo, falava sobre trivialidades, mas Clara estava distante, perdida em seus próprios pensamentos. A cada palavra dele, ela se sentia mais e mais conectada a ele, e mais distante de tudo o que conhecia. Ela sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma, mas ainda não sabia o que fazer com isso. "Você está bem?" ele perguntou, seu tom suave, mas cheio de preocupação. Clara levantou os olhos e o olhou, com uma mistura de confusão e fascínio. Como ele sabia? Como ele podia perceber algo que ela ainda não tinha totalmente compreendido sobre si mesma? "Eu acho que sim", ela respondeu, tentando esconder o turbilhão interno. Ele deu um sorriso compreensivo e parou em frente a um banco vazio. "Sente-se aqui comigo", ele sugeriu. Clara hesitou por um momento, mas sua necessidade de estar perto dele foi mais forte. Ela se sentou e ele se acomodou ao seu lado, mas sem fazer nada que a pressionasse. O silêncio entre eles era confortável, mas tenso, como se ambos estivessem à beira de uma revelação. Clara não sabia o que dizer. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que seria. Ele virou-se para ela, com os olhos fixos, e pela primeira vez desde o início daquele encontro, Clara sentiu que ele estava realmente a vendo. Não era apenas uma questão de aparência, mas de algo mais profundo, algo que ela ainda não sabia como identificar. "Você tem medo de se entregar ao que está acontecendo entre nós?" ele perguntou, com uma voz suave, quase como um sussurro. Clara se surpreendeu com a pergunta, mas ao mesmo tempo não sabia como responder. Ela tinha medo, sim, medo de se deixar levar por algo tão intenso e inesperado, medo de abrir mão do controle, de se entregar a algo que ela não poderia prever, mas havia algo nele que a atraía de forma irresistível, algo que a fazia querer se deixar levar, mesmo sem saber o que poderia acontecer. "Eu não sei", Clara murmurou, tentando evitar o olhar dele, mas ele não desviou o olhar. Ele estava ali, esperando que ela fosse honesta consigo mesma, com o que sentia. "Você não precisa ter todas as respostas agora", ele disse calmamente. "Eu só quero que você saiba que, seja o que for que você sentir, eu estarei aqui, sem pressa, sem pressão." Clara olhou para ele, tentando entender o significado de suas palavras. Ela nunca havia conhecido alguém que falasse dessa maneira, com tanto respeito e cuidado. Ele parecia perceber a luta interna dela, e em vez de pressioná-la, estava lhes oferecendo espaço para se encontrar. Aquilo a tocava de uma maneira que ela não sabia como expressar. Ele estava sendo sincero, e ela sentia isso em cada palavra. O tempo parecia se arrastar, mas ao mesmo tempo se expandir. Clara sentiu como se estivesse ali por horas, mesmo que tivessem se sentado há poucos minutos. A presença dele se tornava cada vez mais envolvente, e por mais que ela tentasse racionalizar, seu corpo não conseguia mais negar o desejo de se aproximar. A tensão entre eles era palpável, como se o simples ato de se olhar fosse suficiente para incendiá-los. Clara se inclinou ligeiramente para ele e, sem perceber, seus lábios estavam prestes a se encontrar novamente. Mas desta vez, ela estava mais consciente de suas emoções. Ele percebeu sua hesitação e, com um gesto suave, tocou seu rosto, fazendo Clara se estremecer. "Não tenha medo", ele disse, quase como um sussurro, e com esse toque, Clara se entregou. O beijo agora foi mais profundo, mais cheio de significados. Não era mais apenas um beijo de atração, mas uma troca intensa de emoções. Clara se perdeu em seus braços, e pela primeira vez, ela sentiu que podia se permitir. Não havia mais barreiras, não havia mais resistências. Apenas o agora. Apenas o momento presente. Quando o beijo terminou, ela se afastou levemente, mas seus corpos ainda estavam próximos. Eles se olharam, e Clara percebeu que, mesmo sem palavras, tudo havia sido dito. "Eu não sei o que está acontecendo, mas não posso negar o que sinto", ela disse, com uma honestidade que ela nunca tinha mostrado a ninguém. Ele sorriu e a puxou para mais perto.
Não há nada de errado nisso, Clara. Só se permita sentir. Não se preocupe com o que vem depois. As palavras dele a tranquilizaram, mas a intensidade do que estava acontecendo entre eles não desapareceu. O que começou como um encontro casual, agora estava se transformando em algo mais. Clara sabia disso, mas ainda não conseguia entender completamente. Ela sentia que estava sendo levada por uma correnteza, mas ao mesmo tempo, não queria resistir. Ele estava ali, tão presente e tão seguro, que ela não sentia medo. Ela se permitia ser quem realmente era, sem máscaras, sem defesas. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu uma sensação de liberdade, como se pudesse finalmente ser a mulher que ela sempre quis ser. Eles continuaram sentados, agora em silêncio, mas com uma paz reconfortante. Clara sentiu que aquele momento, aquele encontro, havia mudado algo nela. Algo que ela não poderia voltar atrás. Ela sabia que, ao se entregar ao que estava acontecendo, ela estava entrando em um território desconhecido, mas ao mesmo tempo não havia mais volta. O que quer que fosse que eles estavam vivendo era real, era intenso, e ela sabia que não poderia mais ignorar o que seu corpo e sua alma estavam pedindo. Clara não sabia mais o que pensar. A cada dia, a cada conversa, a cada momento ao lado dele, ela se sentia mais envolvida, mais imersa nesse turbilhão de emoções. A relação deles parecia ser construída em algo profundo, algo que ela não estava acostumada a lidar. Ela sempre teve controle sobre sua vida, sobre suas decisões, mas com ele, tudo parecia se perder. Quando estavam juntos, o mundo lá fora desaparecia, e a única coisa que importava era o agora. Mas esse agora estava começando a torná-la vulnerável, e Clara sentia um desconforto crescente com isso. Ele não pressionava, nunca o fez, mas Clara sabia que para ele, a entrega era algo natural. Para ela, no entanto, parecia uma luta constante. Ela sabia que a paixão entre eles era verdadeira, mas o medo da intensidade do que estava sentindo a paralisava. Eu não sei se sou capaz de me entregar assim, sem mais nem menos. Ela confessou a ele, uma noite enquanto caminhavam por uma rua silenciosa. Ele a olhou com compreensão, mas não disse nada de imediato. Ele não precisava. A verdade estava ali, clara como o dia. Ela estava com medo de ser vulnerável, de perder o controle. Às vezes, o maior medo que temos é de nos permitirmos viver, ele disse finalmente, sua voz suave. A vida não acontece sem risco, mas você nunca saberá o quão intensa e bonita ela pode ser até que se arrisque. Clara sentiu uma mistura de alívio e dor com aquelas palavras. Como ele sabia exatamente o que ela precisava ouvir. Ele, com sua calma natural, parecia ter um entendimento do que ela sentia, sem pressa de dar respostas fáceis. Você já se sentiu assim antes? Ela perguntou, buscando algum tipo de conexão, uma explicação para essa profundidade que ele demonstrava. Ele respirou fundo antes de responder, como se estivesse refletindo sobre suas próprias palavras. Sim, mas o medo não deve ser o que nos guia. Nós é que devemos guiar o medo. Aquilo a tocou profundamente. Ela percebeu que ele não estava apenas falando de si mesmo, mas também dela. Ela havia vivido sua vida em torno do medo. Medo de falhar, de se entregar, de confiar. E agora, ao lado dele, sentia como se o medo estivesse perdendo a força. Mas não era fácil. A resistência dentro dela ainda era forte. A noite avançava e o silêncio entre eles se aprofundava. Eles caminharam até uma pequena ponte, onde o som da água correndo abaixo parecia complementar o silêncio ao redor. Clara olhou para ele, sentindo o peso das palavras não ditas. Ela queria mais, queria se entregar, mas não sabia como fazer isso sem se perder no processo. Ela queria ser forte, como sempre foi, mas o que ele lhe oferecia era uma fragilidade que ela não estava acostumada a aceitar. Ele a encarou de volta, seus olhos como um espelho, refletindo tudo o que ela sentia. Clara, ele disse, quase em um suspiro. Não tenha medo de ser quem você realmente é. Eu não estou aqui para te mudar. Estou aqui para te acompanhar, para te apoiar. Essas palavras caíram sobre ela como uma bênção. Era como se ele tivesse quebrado um muro invisível que ela nem sabia que existia. Ela sentiu uma onda de alívio, uma sensação de segurança que a fez quase chorar. Ele não a estava forçando a ser algo que ela não era. Ele estava simplesmente pedindo que ela fosse ela mesma. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que isso era suficiente. Eu estou com medo, ela disse, a voz baixa, mas firme. Mas talvez o medo seja o que me impulsione a ser verdadeira comigo mesma. Talvez seja a única
única forma de realmente viver. Ele sorriu, e naquele sorriso, Clara viu mais do que apenas um gesto de carinho. Viu um convite para se entregar à vida, ao momento, ao sentimento. Ela sabia que havia chegado a um ponto sem volta. Com ele, Clara não precisava ter todas as respostas. Ela só precisava se permitir. Clara olhou para ele mais uma vez, o coração ainda um pouco agitado, mas dessa vez havia algo mais. Era como se ela tivesse finalmente entendido o que ele significava, não apenas para ela, mas para sua própria jornada interior. O medo ainda estava ali, mas não mais como um obstáculo. Era uma força que a fazia sentir mais viva, mais consciente de si mesma. Ele não era a solução para seus medos, mas de alguma forma, ele os tornava mais fáceis de lidar. Ele a aceitava do jeito que ela era, sem pressa, sem pressão. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Clara disse, a voz mais firme agora. Mas neste momento, sei que quero viver isso com você. Eu quero me permitir. Ela sentiu um calor se espalhar pelo peito, como se um peso tivesse sido retirado de suas costas. Ele não respondeu de imediato, mas seu sorriso dizia tudo. Era a confirmação de que ele também sentia o mesmo, sem necessidade de palavras. Ele a puxou suavemente para perto, e o beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era apenas uma troca de desejo, mas uma promessa silenciosa, uma entrega mútua de tudo o que eles eram naquele momento. Eles não precisavam de mais nada. O mundo lá fora poderia continuar a girar, mas naquele espaço, naquele instante, eles eram tudo o que importava. Clara sentiu seu corpo se entregar de uma maneira que ela nunca imaginou ser possível. Não era apenas o beijo, mas a sensação de estar completamente conectada a ele, de se permitir estar vulnerável sem medo de ser julgada ou abandonada. Ela sabia que havia uma força muito maior entre eles, algo que a fez questionar tudo o que ela acreditava sobre o amor e a entrega. Eles continuaram a caminhar, agora sem pressa, mas com um novo entendimento. Clara sabia que sua vida não seria mais a mesma. Ele havia mostrado a ela um caminho que ela nunca teve coragem de seguir. A vida, com todos os seus medos e inseguranças, podia ser vivida de uma forma mais plena, mais verdadeira, e ela estava pronta para isso. Eles passaram por um campo florido, onde as flores, com suas cores vibrantes, pareciam refletir a transformação que Clara estava vivendo. Ela estava começando a entender que, por mais que fosse difícil, a entrega àquele momento era a única forma de ser realmente livre. Você sente isso também? Clara perguntou, mais para si mesma do que para ele. Ele a olhou com um brilho nos olhos e respondeu, sim, eu sinto que estamos exatamente onde precisamos estar. Suas palavras eram simples, mas tinham uma verdade tão profunda que Clara não precisava de mais nada. O futuro era incerto, mas o agora, o presente, era tudo o que eles precisavam. Clara sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas estava disposta a enfrentá-los ao lado dele, sem mais receios. Não havia mais barreiras. Ela tinha se permitido, e essa foi a sua maior vitória. Eu quero estar com você, Clara disse, mais uma vez, desta vez com total convicção. Ele sorriu, e essa era a resposta que ela precisava. Ele a segurou pela mão, e juntos caminharam mais uma vez, agora com a sensação de que o mundo à sua volta estava perfeitamente em sintonia com o que sentiam. Não havia mais espaço para o medo ou a dúvida. Eles estavam finalmente juntos, não só fisicamente, mas de uma maneira muito mais profunda. Clara sabia que aquilo não era um conto de fadas, mas era real. Era um amor construído na confiança, na entrega e na aceitação. A noite finalmente caiu por completo. Mas o que Clara sentia não era mais a escuridão. Era a luz de algo novo, de uma vida que ela nunca imaginou que teria. Ele a levou até o parque, e ali, sob a luz suave da lua, eles se sentaram juntos. Não havia mais palavras, mas havia tudo o que eles precisavam. Clara sabia que, ao se permitir viver o que estava vivendo, ela havia dado um passo gigantesco. Ela não precisava mais lutar contra si mesma. Ela era quem sempre deveria ter sido, plena e verdadeira. E ao lado dele, ela sabia que não havia limites para o que poderiam alcançar juntos. Eu estou pronta para viver, Clara disse, em um sussurro, quase como uma afirmação para si mesma. Ele olhou para ela, com aquele sorriso tranquilo, e respondeu, você já está vivendo, Clara. Só não percebeu antes. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a verdade das palavras dele. Não havia mais o que esperar. A vida, com todas as suas complexidades e surpresas, já estava acontecendo, e Clara estava pronta para abraçá-la com todo o seu ser. O beijo que veio a seguir foi o mais intenso de todos. Não era mais apenas sobre atração, mas sobre uma conexão profunda, algo que havia se formado entre eles.
e que era impossível de negar. Clara, finalmente, havia se entregue completamente e ele a recebeu de braços abertos. Ela sentiu a paz no fundo de seu coração, a certeza de que a vida que ela estava vivendo era mais do que suficiente. E ao lado dele, ela sabia que sempre poderia ser mais. Eles se afastaram por um momento, mas o vínculo que os unia nunca havia sido tão forte. A partir de agora é só nós dois, ele disse, sua voz cheia de confiança, mas também de carinho. Clara sorriu, sentindo-se mais segura do que jamais estivera. O futuro, embora ainda incerto, agora parecia cheio de possibilidades. Eles caminharam de volta para o centro da cidade, lado a lado, com o mundo ao redor deles se tornando cada vez mais claro e cheio de significado. Clara sabia que essa história, que começara com um simples encontro, estava apenas começando, e ela estava pronta para vivê-la até o fim.